Uma ótima tarde para você que acompanha as informações pela TV Câmara Campinas. Já é hábito sair às ruas para uma compra ou para uma necessidade e ver pessoas usando máscaras. Máscaras de tecido, coloridas, mas muitas pessoas ficam na dúvida. Será que é possível usar máscara de tecido? Sim, é possível, mas tem algumas regras que você que quiser produzir a sua máscara deve prestar atenção. E hoje nós temos a companhia da Ângela ensinando a gente a fazer a própria máscara. Vamos aprender? Para mim, eu acho muito importante toda a higienização no processo, né? Até porque as máscaras que eu fiz são para minha família, então, além do amor, tem que ter todo um cuidado para fazê-las, né? Então, o tecido de algodão, para ser trabalhado, é importante que você passe ele. Se você for atrás de alguma loja que ainda esteja vendendo, né, e fazendo entregas a domicílio também, você pode lavar esse algodão, passar ele antes de fazer a costura, até fica mais fácil o tecido passado para fazer a costura do que ele amassado, né? Então facilita o processo e também garante a higienização. Fazer a higienização dos materiais com álcool gel, para você não correr o risco, né? Mesmo a tesoura também, todo o material que você for usar, agulha, passar um álcool gel antes de começar o processo para você fazer ele em paz, né? E com uma segurança maior. Ao longo das últimas semanas foi ficando cada vez mais claro para as autoridades sanitárias que o uso das máscaras pode sim prevenir a transmissão e o contágio pelo coronavírus, né? Quando a gente usa a máscara, a gente está fazendo um ato de proteção individual e também um ato de proteção coletivo, na medida em que a gente, com a máscara, impede que as pessoas do ambiente estejam expostas a grandes quantidades do material que a gente expira, né? E como o coronavírus muitas vezes ele tem infecções sem sintomas, a gente, sem saber, pode estar contaminando quem está do nosso lado. Então, a máscara feita em casa, ela tem que ser feita conforme as orientações da Anvisa ou da autoridade sanitária local, né? E ela deve ser usada individualmente, ela não deve jamais ser compartilhada, ela não pode ser usada por períodos superiores a 3 horas, né? Depois a gente usar ela por no máximo 2 horas e meia ou 3 horas, ela deve ser retirada com cuidado para nunca tocar na parte da frente da máscara, né? Sempre tirá-la por trás aqui, né? Tirar ela por trás da orelha. Na hora que tirar, imediatamente colocar ela num recipiente, né? Como, por exemplo, um saco plástico e fechar. Se você sai de casa e precisa ficar várias horas, né, fora de casa, o ideal é que você tenha 4, 5 máscaras, né, que fiquem num compartimento fechado, separado do compartimento onde você vai colocar as máscaras sujas. Então, passou o tempo, deu 2 a 3 horas, tirou a máscara, coloca no saco plástico, abre e pega a máscara limpa e coloca a máscara limpa. Bom, essas máscaras de tecido, elas são simples de fazer, né? Você pode aproveitar o material que você tenha em casa, preferencialmente algodão ou tricoline, né? Com a trama bem fechada. Se você não tiver em casa esses tecidos, você pode utilizar uma fronha de percal ou mesmo de algodão bem fechado ou uma camisa de algodão, né? É importante que seja de algodão. Esse modelo de máscara é um modelo mais simples, que pode ser costurado na máquina de costura ou à mão, né? E dá para, inclusive, aproveitar algum material que tem em casa, caso você não tenha um tecido adequado, né? Esse retângulo, ele tem 52 centímetros por 18 centímetros. Quando você estende o tecido, o retângulo, você tem que escolher uma ponta que vai ficar para o lado de fora. Nesse caso, eu fiz o arremate nas duas pontas, simples, né? Só para passar a costura e vou fixar as amarrações. Esse viés, ele é um viés simples também, né? Se você não tiver ele pequeno, tiver ele grosso, você pode dobrar ele para fazer o uso, né? Ou você pode usar uma tira, ou você pode usar o elástico. Então você vai prender, vai dividir aqui ela em 3, né? Para fazer a marcação e prender.
Quando você for prender, tem que tomar cuidado com 2 detalhes, né? O primeiro, se você está bem alinhado, né? E se quando você prendeu, você colocou eles de forma que ao virar, você não vai passar costura na fita inteira. Então aqui você vai deixar um espaço para poder passar costura na lateral. Aqui você vai fazer a dobra. Então você passou a costura, você vai desvirar. Quando você desvira, ela fica dessa forma mais larga. Você vai puxar mais ou menos de 1 em 1 centímetro, né? Para prender elas. Se você for costurar na mão, é importante usar um dedal ou um protetor no dedo, porque você vai ter que fazer um pouquinho mais de força e usar uma agulha um pouquinho mais grossa, né? Se for passar na máquina também, passa na máquina, ida e volta, faz o nozinho, né? E aí ela já fica pronta. Utilizado para fazer a limpeza, você vai dobrar, né? E vai cortar do tamanho certinho dele para encaixar dentro da máscara. Um detalhe que é muito importante é na hora que for mexer com o papel para fazer o corte, né, e também colocar dentro, estar com as mãos limpas e bem lavadas, já higienizadas, para não correr o risco de outras contaminações. Então é importante, antes de fazer o primeiro uso, também lavar a máscara, fazer a higienização dela por completo, né? Mesmo que seja dentro da sua própria casa. Você fez, vai entregar ela para o seu filho, é importante você lavar com água e sabão, fazer a higienização com a cândida, né? Colocar o filtro e ir fazendo os testes em casa para evitar qualquer risco na rua. E se você aprendeu a fazer a sua máscara, ouviu aí as orientações da Ângela, é bom que você entenda também que um médico e também vereador, Pedro Tourinho, vai dar algumas orientações e reforçar o cuidado que você tem que ter com a sua máscara para que ela fique bem higienizada e pronta para usar. Então, depois que você tirou as máscaras, né, do rosto, passou o prazo das 2 a 3 horas, guardou, chegou em casa, tem que lavar a máscara com água e sabão, deixar ela de molho, sabão neutro, deixar ela de molho por pelo menos 30 minutos nessa solução de água e sabão, depois enxaguar bem, lavar ela separado das outras roupas, né? Enxaguou bem, deixa secar no sol e depois passa elas no ferro e coloca elas secas e passadas num compartimento fechado novamente para a próxima vez que você tiver que sair de casa. Essas são medidas básicas para garantir que essas máscaras vão estar sempre limpas, né? Quando for colocar a máscara, tem que sempre estar atento para ver se a máscara não está rasgada, se ela não está com o material deteriorado, se ela não está perdendo elasticidade, né? Se a adesão dela na face está adequada, porque tudo isso é importante para que a máscara cumpra bem o seu papel. Acompanhe os nossos boletins informativos e você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, o número está aqui no rodapé do seu vídeo. Rita Maria para a TV Câmara Campinas.